Olá, meu povo. Não sei por que razão, mas Deus tem inquietado meu coração para falar novamente sobre sonhos com vocês. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre isso e Deus me tocou hoje para falar um pouquinho mais. Nós temos assim outros eventos bem marcantes que Deus se comunicou com os seres humanos por meio de sonhos. E no Velho Testamento tem o caso de José, que é um caso bem conhecido, que Deus falava com ele desde jovenzinho sobre o futuro, os propósitos que Deus tinha com ele, e que ele acabou contando para a família, foi mal interpretado pelos irmãos, foi odiado pelos irmãos por inveja, porque Deus mostrou em sonho que ele governaria inclusive sobre a família toda dele, inclusive o pai e a mãe, né? E ele não, certamente não tinha maturidade para transmitir isso de uma forma fazendo menos exposição, né? E se expôs ao perigo, mas enfim, todo o propósito de Deus se cumpriu. Ele, mesmo tendo ido numa situação bem dramática para o Egito, vendido como escravo, lá foi preso, né, por ciladas, por injustiças que sofreu lá no palácio, foi preso injustamente na prisão, interpretou o sonho de 2 prisioneiros que veio a se cumprir. E aí Faraó, que era uma pessoa que também, ele era o próprio Deus do Egito, não temia o Deus Criador, ele se fazia Deus, assim como o rei da Babilônia também, o outro que citei aqui outro dia. E Deus mesmo assim falou com este Faraó e mostrou uma grande seca que estaria por vir, deu um sonho que daí José interpretou, que Deus estava avisando de uma grande seca, de uma grande fome que iria assolar toda a terra. E aí Deus deu a interpretação, deu a sabedoria para José aconselhar ele a guardar mantimento, encher os celeiros, e acabou que o Egito não só enriqueceu, porque foi vendendo comida em troca de terras e dos outros bens que as pessoas tinham. O Egito se tornou poderoso por conta disso, enriqueceu e livrou as pessoas de morrerem de fome. Então, assim, é muito notório na história quanto o Senhor já falou com as pessoas, se comunicou, né, com os homens por meio de sonho. Aí você me pergunta, e no Novo Testamento também? Também. Quando a Maria concebeu a Jesus, né, pelo Espírito Santo, essa maneira gloriosa que o Senhor, né, veio para nos resgatar, e José, confuso com toda aquela situação, Deus falou em sonho para José que ele não temesse, que o filho que estava ali era concebido pelo Espírito Santo. Deus falou em sonho para ele fugir quando também Herodes estava ameaçando de matar, perseguindo para matar, né, a criança, que no caso era Jesus. Aí Deus advertiu em sonho. Quando chegou a hora dele voltar, que aquele rei malvado tinha morrido, Deus falou em sonho para ele voltar. Aí em Atos dos Apóstolos também Deus falou 3 vezes em sonho com o apóstolo Paulo. E aí tem uma passagem que eu quero compartilhar, porque é para esse tempo, para que a gente se atente, porque é uma profecia lá do Velho Testamento, do livro de Joel, mas foi citada no livro de Atos, dizendo que seria para esse tempo. Essa eu quero ler com vocês. Vamos lá? Atos 2, do 16 ao 21, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. Do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quer dizer, não terá acepção de pessoas, grandes, pequenos, todos receberão, não tem posição, né, exclusiva para receber essa unção, esse derramar do Espírito Santo. Todos, diz aqui, receberiam e iriam profetizar. E aí ele fala assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, uma profecia lá do Antigo Testamento, mas que está reportando ao tempo do fim, aos sinais que iriam acontecer e esse derramar do Espírito Santo para que as pessoas falassem, movidas pelo Espírito Santo, para trazer a mensagem de Deus aos corações. Então estejamos alertas, porque é um tempo de despertamento, um tempo de avivamento, muitas coisas estão acontecendo, muitas guerras, rumores de guerras, tiranias nos governos, muitas ameaças. Se nós olharmos tudo o que está acontecendo no mundo, tudo isso converge para tudo que está determinado na palavra, está escrito, Deus deixou escrito que tudo isso iria acontecer, mas por causa da grandeza da sua bondade, por causa da majestade do seu poder, Ele permite que os homens se excedam na sua vaidade, no seu orgulho, cometam injustiças, né? Às vezes as pessoas questionam por Deus permitir isso, mas Ele permite justamente porque Ele não mede força e Ele não força a escolha de ninguém. Quem escolhe o mal e opta por fazer o mal, Ele vem e adverte. Mas se não houver arrependimento, a pessoa vai responder pelos seus atos. Amém? Mas aqui temos uma promessa maravilhosa, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque muitas coisas assustadoras virão por aí. E eu creio que é por isso que Deus está querendo nos avisar, porque Deus tem inquietado o meu coração sobre isso, para transmitir isso. E eu acredito, eu creio que muitas pessoas vão se surpreender. Deus vai visitar muitas pessoas, vai falar com muita gente através de sonhos, através de não sei como, mas Ele vai falar. Ele tem falado no meio, tenho visto depoimentos nas redes sociais de muçulmanos que são assim daquele regime bem radical, né, islâmico, e Jesus tem se mostrado, se revelado em sonho para eles têm se convertido ao evangelho, mesmo naquele regime religioso tão fanático, tão, né, com aqueles extremistas que tem extremistas, terroristas, né, do Hamas, que servem grupos assim tipo Hamas, tem depoimentos de conversão. Então, para Deus, tudo é possível e Ele não tem prazer em que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da bondade, do amor dEle e se voltem para Ele. Amém?